Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar o porquê que eu decidi estudar sobre energia, física quântica, entender um pouco melhor sobre o despertar da consciência, explicar sobre os meus sinais, né? Como que aconteceu todo esse chamado. E será que você também está recebendo esses chamados, esses sinais todos? Então, fica aqui que eu vou explicar detalhadamente tudo que apareceu para eu entender que esse era o meu caminho. De repente está acontecendo com você também, você ainda nem percebeu direito, não é? Então, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, tá? Bom, já vai fazer algum tempo que eu estou nessa jornada de expansão da consciência, estudar sobre as religiões. Desde muito pequena, na verdade, eu tenho essa, essa vontade de entender sobre Deus, essa vontade de agir pela fé, tentar entender os preceitos, enfim, isso, mas sempre de muito pequena mesmo, da minha família inteira, apesar de uma parte da família religiões mais espíritas, né, envolvidos nessa questão também da gratidão, o conceito de sempre agradecer a tudo e a todos, a todas as coisas do universo, pequenas e grandes, qualquer tipo de acontecimento, tá? Então isso, a nossa religião, a messiânica, ela ensinou muito, né, focou muito sobre isso. Ao mesmo tempo, outra parte da família, que éramos cristãos também, toda essa parte de Bíblia, onde a gente lia e entendia, né, como que foi toda essa jornada de Jesus e muitas das coisas que ele falava, que nos alimentava. Então, eu confesso que eu nunca me vi nem por um momento afastada de uma religião na minha vida inteira. Nunca. Talvez transitando entre uma e outra para entender, porque eu venho daquele grupo de pessoas de que não pertenço a uma única religião, porque eu sinto que as coisas meio que se completam, meio que se preenchem e ao mesmo tempo outras não se encaixam muito bem. Então, nesse vai e vem de religiões e estudos, eu aprendi qual era o meu caminho. E foi aí que depois de muito tempo, tá, começaram a acontecer umas coisas estranhas. Digo assim, né? Prefiro falar dessa forma, porque é como a maioria das pessoas se identificam no começo. Poxa, tá acontecendo esse negócio estranho aqui, o que será que é, né? E aí então foi quando eu comecei a aprofundar mais essa parte da espiritualidade, né? Então vamos lá, né, Michele, o que aconteceu com você para você cair aqui, né, para você mudar tanto desse jeito? Há cerca mais ou menos de 1 ano e meio, por aí, alguns fatos começaram a acontecer propriamente, assim, na minha vida que me despertou o interesse de mergulhar fundo para conhecer. Uma das primeiras coisas foi o acordar de madrugada, sem nenhum motivo aparente. Veja, eu não tinha nenhuma situação que me levasse a toda hora acordar de madrugada, como, por exemplo, insônia, sei lá, filho pequeno, nada disso. Eu simplesmente, das 3 horas da manhã, pum, eu acordava. E era um despertar mesmo, não é um despertar com sono, é um despertar do tá. Por que eu acordei? Não sei, e não tava com sono, nada. E isso repetia todo santo dia. Se não eram dias seguidos, de repente, um sim, um não, mas começou a ser com muita frequência. Eu falei, pô, vou ter que começar a estudar isso aí, que raio. Porque eu sempre também fui muito contra me lotar de remédio, sabe? Então, assim, antes de imaginar que eu estava passando por algum processo de insônia e do qual eu não tinha motivos para isso acontecer, eu preferi me conhecer. Então, eu sinto também que parte de mim, parte do meu eu, já um pouco que lá dentro sabia o que estava acontecendo, porque as coisas meio que foram caminhando assim de uma forma muito natural. Então, antes de eu me dopar de remédio, ficar fazendo 1000 perguntas, ficar com aquilo na cabeça, não. Eu simplesmente, vou começar a entender. Quais são as possíveis causas de uma pessoa acordar às 3h30 da manhã do nada, sendo que ela está bem? Uma pessoa que come bem, se alimenta bem, fisicamente ativa, tinha motivos, né?
Enfim, e aí eu fui estudar, e se você passa por isso, saiba que, né, 3h, 3h30 da manhã, normalmente falam que é o horário de Deus, né, o horário que Deus conversa com a gente, dentro ali da física quântica e de uma série de coisas, é um momento que a gente tem uma vibração maior da Terra, né? E onde também ali frequências altas, frequências espirituais mesmo, seres de luz estão atuando mais aqui. Então, se você está um pouco mais conectado, você começa a sentir. E o seu eu, a sua alma, o seu espírito desperta nessas situações. Pois é. Então, isso é um grande sinal de despertar da consciência, ou despertar espiritual, ou da maneira como você queira chamar. Mas isso aconteceu com muita frequência, ainda acontece. Uma vez que isso acontece, na verdade, preciso dizer que não para nunca. Mas você consegue começar a se entender, se autoconhecer, controlar, e as coisas vão melhorando bastante, tá bom? Bom, uma outra coisa que começou a acontecer bastante também foram as sincronicidades. As sincronicidades para mim foi uma coisa assim que eu olhava e falava, poxa, como é que foi isso? Bom, exemplos, né? Fazer uma pergunta, será que isso aqui tá certo? Será que esse é o caminho? E pum, olho pro lado, o relógio, 22:22. Sabe? Então, sempre quando eu vinha com uma pergunta, a sincronicidade no horário, ela era enorme, mas enorme. Isso começou a acontecer com muita frequência. E não é só em horário, é números estampados em qualquer lugar. De repente eu vou comprar alguma coisa, o valor dava 11:11. De repente, qualquer coisa. Estou assistindo um vídeo, dou uma pausa para falar com alguém, eu olho e para exatamente no 22:22. Não que os números signifiquem algo naquele momento, tá? Isso é um outro assunto, mas o fato das coisas serem sutis, estarem te mostrando algo, eu comecei a sentir e perceber muito mais isso, né? Teve um dia que algo assim muito fenomenal aconteceu, né? Eu estava viajando, eu tenho uma testemunha que estava ao meu lado, né? Se a testemunha quiser se pronunciar, escreve aqui embaixo para o pessoal ver. Porque nesse momento, gente, algumas pessoas, elas começam a falar que a gente tá meio doidinha, né? Essa pessoa que mexe com essas coisas aí, é assim que vem a gente, né? Então, eu não vou ficar aqui dando o nome das pessoas, eu tô aqui falando sobre mim, porque eu tô desapegada do que a opinião tem a falar ao meu respeito. Mas nem todo mundo tá, né, no mesmo campo que eu, no mesmo despertar, não é mesmo? Então, a gente pouco. Então eu estava, para quem tem algumas pessoas que sabem aí, né, mas eu tenho um negócio fora de São Paulo, né, que foi justamente uma das grandes conquistas que eu tive depois do despertar da consciência e desse trabalho de energia, de lei de atração, enfim, né. Para quem conhece minha história sabe que eu venho de uma origem absolutamente humilde, então as coisas foram acontecendo. Então eu tenho um negócio fora de São Paulo, tá bom? E eu tava viajando, tava indo com essa pessoa, ela estava me acompanhando para me fazer companhia, ela estava lá conversando e tal. Eu estava falando justamente sobre a minha certeza absoluta de que esse era o meu caminho, de que isso era algo que eu tinha que fazer, que eu estava sentindo as questões todas do universo, de Deus, aquilo tudo nascendo dentro de mim, e a certeza desse negócio que era próspero, que estava no começo, mas que eu falei, poxa, não é possível que só eu esteja vendo, sentindo tudo isso, que maluquice e tal. Nessa hora, no meio da estrada, era mato e estrada, bandeirantes, tá? Veio uma chuva, uma queda de pétalas rosa, pétalas de rosa. Branca, eram rosas brancas, pétalas de rosas brancas. Ela caiu assim em cima do meu carro, bem na minha direção. Aí eu olhei, fiz uma resposta, olhei assim pro lado, ainda olhei. E é muito engraçado porque a nossa mente, lembre-se disso sempre, a nossa mente mente. Ela vai te enganar a todo momento, porque nós estamos num plano físico. Esse plano aqui, se as coisas não são palpáveis, se a gente não enxerga, então é como se alguém falasse, não é.
né? Então, a gente não pode deixar se enganar. Ao invés da gente deixar a mente falar e ver que ela está mentindo pra gente, a gente tem que, na verdade, perceber, sentir, não escutar a mente. É diferente. Quando você desperta, você também começa a sentir, perceber, ter a noção de que são coisas bem separadas, tá bom? Então eu olhei aquilo aí, eu falei, minha mente, né, mentindo pra mim, querendo que eu acreditasse numa mentira. Falei assim, acho que isso é bolinha de sabão. Nem sei também de onde que eu inventei bolinha de sabão, né? Aí a pessoa que estava do meu lado falou o seguinte, você tá louca? Você tá maluca? Isso aí não é bolinha de sabão coisa nenhuma. Isso são pétalas de rosas brancas. Aí eu virei pra pessoa e falei, mas como que vai ter pétala de rosa branca aqui no meio da estrada? A pessoa já começou a rir, né? Coisas incríveis estão acontecendo com você, hein? Você me falava, eu não acreditava. Mas agora eu sou prova. Essa pessoa falou exatamente isso, tá? Agora eu sou prova. Se você precisar de testemunha, eu testemunho. Enfim, foi isso que aconteceu. E isso é um exemplo, como uma resposta de algo que eu pedi para Deus, para o universo, né? E tudo tem sido assim. Tudo. Tudo que eu pergunto, de alguma forma, o universo me mostra que eu tô certa. Às vezes eu tô pensando numa música, alguma coisa, eu ligo o som do carro, toca a música. Não é às vezes não, é sempre. É sempre. Pessoas que estão conectadas à minha vida, estão conectadas ao meu campo, tá? Pessoas muito próximas, né? Como, por exemplo, marido, filho, pai, mãe, amigos, a minha irmã, que estão bem, bem, bem próximos mesmo, que o nosso campo se fala o tempo todo. É o tempo todo. Aliás, isso é algo muito bom para se observar também. Quando você começa a se despertar, as pessoas que estão muito próximas de você, coisas começam a acontecer com elas também. Porque a tua frequência influencia diretamente no campo das pessoas que estão à sua volta. E isso é bem legal. E quando as pessoas essas pessoas que estão próximas a você começam a compreender e elas se elevam junto, ou pelo menos se permitem escutar, elas permanecem ao seu lado. E a frequência começa a elevar junto. Então as coisas acontecem, enfim, é muito legal de ver esse processo. E quando as pessoas, elas, por algum motivo não se permite, não acredita, não aceita, enfim, que cada um está no seu momento de despertar e está tudo bem, cada um tem o seu desenvolvimento aqui, o seu tempo, está tudo certo, mas essas pessoas não ficam mais ao seu lado e aí elas começam a se afastar, porque a frequência ela é outra, entendeu? Então isso é muito real também, você começa a sentir isso. Então, isso é uma outra coisa que impactou forte, assim, sabe? Às vezes eu estava pensando na pessoa e ela falava e eu pensava que ela sentia, né, que ela falava alguma coisa para isso, pum, a pessoa me mandava uma mensagem fazendo tal ação. É o tempo todo. É o tempo todo. As sincronicidades, elas foram enormes e às vezes pedidos mesmo para o universo. Poxa, não queria ir nessa reunião, tô tão cansada. Pum, mandou mensagem desmarcando a reunião. Era sempre assim. Veja, eu não tô dando o nome das pessoas, porque como eu disse, existem pessoas e pessoas, né? Eu tô num momento do desapego total, que não me importo mais tanto assim com o que as pessoas pensam, sabe? Com o ego e tal. Eu realmente só sinto gratidão ao universo, à minha centelha divina, ao meu todo, por tudo que tá acontecendo. Então, e às vezes as pessoas, elas não estão nesse mesmo tempo, sabe? Então, por isso que eu não comento, mas quem convive comigo pode escrever aqui embaixo para vocês verem as comprovações, e elas são demais mesmo. E outros sinais, então, partindo para os sinais, né, que são bem bacanas também, outra coisa que eu senti foi a sensibilidade. Meu sentir, a minha percepção ficou muito, mas muito aguçado, assim. Eu comecei a sentir o campo de outras pessoas, eu comecei a sentir mais a natureza, eu comecei a sentir quando uma pessoa não estava bem, mesmo ela parecendo absolutamente bem, mas algo estava me falando que ela não estava bem. Esse algo que te fala algo é a energia que você está sentindo da pessoa, tá? Então isso é muito comum. Umas coisas muito malucas, por exemplo, às vezes eu olhava uma árvore muito bonita
Eu olhava assim, eu falava, Deus, nossa, que árvore. E na verdade, não é que eu estou vendo a beleza da árvore, eu estou sentindo a energia dela. E com o tempo, depois de muito tempo me autoconhecendo, entendendo esses pontos, eu fui perceber que o que estava acontecendo comigo era realmente assim, o sentir, tá? E isso também aconteceu com os animais, né? Quando eu fiz o processo da ressonância harmônica, eu pedi a consciência de felino, canino e pássaros também, né? Para quem não sabe o que é ressonância harmônica, que é uma ferramenta para ajudar na expansão da consciência, dar uma acelerada aí do professor Érico Couto. Eu já fiz 2 vídeos aqui falando sobre ela e aconselho que vocês dão um pulinho lá para dar uma lida para a gente não ficar repetindo aqui. Mas então isso é possível, e os meus animais, eu passei a sentir muito mais eles. A minha conexão com eles aumentou demais. A conexão mesmo de olhar e saber o que eles estavam sentindo. Desde fome, a sede, a carinho, querer carinho, ou uma dor. É uma coisa, é difícil de explicar, porque essas coisas não tão materiais, essas questões espirituais, elas não têm justificativas, explicações, coisas assim muito certo, errado, é assim, protocolos, não existem. Eu só sei, é assim que acontece, né? Então, a minha sensibilidade, ela ficou assim, demais mesmo. O que me fez até, por um momento, me afastar um pouco dos ambientes dos quais eu estava acostumado a frequentar. E até conversa mesmo também com algumas pessoas, né? Porque eu não estava conseguindo controlar muito o meu campo, a minha frequência, o meu sentir, e isso estava me afetando diretamente. Eu poderia, né, no momento estar ótima, perfeita, como eu tô aqui agora, com a vibração super alta, feliz, animada para gravar esse vídeo, e de repente, se eu atravesso a porta da minha casa e me conecto com um vizinho para conversar alguma coisa, se esse vizinho não está bem por algum motivo, isso me impactava. Eu sentia, entrava e eu absorvia, e isso não é o que é para ser, né? Você tem que saber se controlar sua energia, se autoconhecer, saber diferenciar, distinguir. Se essa pessoa está precisando de você, exteriorizar a luz, emanar a luz de Deus, do universo, para ajudar essa pessoa, né? E todo esse trabalho de energia vibracional, de frequência, é altamente possível, e você se conecta com isso depois de um tempo que você entende como funciona todo esse fluxo, né? Mas antes, quando você está nesse processo de autoconhecimento, os impactos eles são muito grandes e muitas vezes você não sabe entender muito bem e diferenciar. Então, isso me fez eu me afastar de muitas coisas no começo, né? Inclusive de festas noturnas, às vezes uma festa mesmo de aniversário, porque eu já não tinha tanto hábito assim de sair para... Mas assim, festas de aniversário, lugares onde tinham muitas pessoas, como shopping, shows, eu parei totalmente. Bebida alcoólica, né? Eu senti também que quando eu ingeria a bebida alcoólica, isso baixava a minha frequência num grau muito forte, meu campo se desestabilizava e eu perdia esse controle, sabe? Então, eu tive que, por um tempo também, né, equilibrar tudo isso, me conhecer, né? Então, esse segundo ponto foi o sentir, perceber, me conectar com a energia das pessoas, das coisas, dos lugares. Nossa, ficou assim muito maior mesmo. E outra questão também que mudou muito foram os sonhos, né? Um outro sinal que eu tive também foram os sonhos. Muitas respostas começaram a chegar através de sonhos. E essas respostas eram perguntas que eu fazia durante o dia referente a um projeto, referente a um sentimento em relação a alguém, ou eu vi uma pessoa passando por algum problema, alguma situação, e eu não estava entendendo muito bem, não estava conseguindo decodificar aquilo, então eu perguntava para o universo e vinha a resposta em sonho. Às vezes sonhos mais espirituais, dentro dos planos espirituais mesmo, e sonhos como se fossem oráculos, mostrando coisas que poderiam acontecer. A frequência dos sonhos aumentaram demais e eu comecei a anotar todos os sonhos, comecei a pesquisar sobre os sonhos, ler sobre os sonhos, não só de forma espiritual, mas de forma científica também, tá?
Eu sempre vou muito para a parte científica, e então as coisas começaram a fazer sentido, né? Então, se você também tá com esses sintomas e também seus sonhos aumentaram, você tá tendo um despertar da consciência e tá bem avançado, hein? Outra questão que aconteceu também foi o meu reflexo sobre o corpo, assim, minha reflexão sobre o meu corpo, né? Eu comecei a entender sobre o estado uno, sabe? De unificação do todo. Que tudo é uma sensação, que pode ser um insight, um momento, um sonho, pode ser qualquer coisa, e aí você começa a perceber que, poxa, como tudo tem uma sintonia perfeita para esse mundo funcionar. A natureza, com o ar que respiramos, com o alimento que nós consumimos, com a energia, com o sol, com a lua, o solo, né? Tudo. Você começa a perceber que é impossível não ter uma força maior controlando tudo isso. Com a permissão que eu tive para estar neste corpo maravilhoso hoje, eu preciso cuidar dele. Essa reflexão você começa a fazer, você começa a cuidar um pouco mais dessa casca. E aí você começa a ter aquele equilíbrio de mente, corpo, sabe? Você começa a encontrar um equilíbrio, você começa a querer praticar a meditação para poder se equilibrar, poder sentir mais o seu corpo, sentir essa energia entrando. Então, e a energia, você conseguindo expandir, fluindo. Umas questões assim que você para fazer mais reflexão. Isso para mim foi um outro chamado que aconteceu, importantíssimo, tá? Uma coisa também que aconteceu que foi assim demais, foi o desapego. Nossa Senhora, comecei a desapegar legal das coisas assim, materiais, que não fazia mais tanto sentido, sabe? Segurar. Um exemplo disso é que eu sempre tive muita roupa, muito sapato, muita coisa, assim, sabe? E eu nunca parei pra soltar, né? E aí teve um dia que eu baixei, liberei meu guarda-roupa inteiro. Eu lembro que a minha mãe olhou e falou, meu Deus, é sério mesmo? Eu falei, sério mesmo, vai embora isso aí, que não serve pra nada mesmo. Mas pra que tudo isso, né? Então, eu desapeguei de muita coisa, e até hoje, assim, cada vez mais eu desapego, e eu percebo que essas coisas não... Ok, estão aqui hoje para servir essa minha casca, esse meu corpo, né? Para me ajudar a manter uma paz, um equilíbrio, para eu conseguir me desenvolver melhor, para eu conseguir ganhar mais com tudo isso, me ajudar a evoluir, ajudar os meus, ajudar outras pessoas. Mas eu entendo a necessidade de poder controlar bem o meu corpo, de poder cuidar bem dele, alimentar bem, praticar uma atividade física, ter um lazer para manter a minha mente saudável, mantendo a presença no hoje. E eu poder evoluir, fluir e ajudar a todos que estão à minha volta. Então, é necessário isso acontecer, né? Afinal, eu estou no plano físico hoje, eu estou nessa dimensão, se eu estou aqui, eu preciso fazer o melhor disso daqui para o corpo que está me recebendo, tá? Então, o desapego é você não ficar desesperado por um celular novo, desesperado por um carro, desesperado por uma casa maravilhosa, enorme, desesperado por um sapato novo que você viu, ou um kit do não sei o que, do não sei o que lá, entende? É você simplesmente, não, se chegar, chegou. Tô me virando hoje, tá sendo assim, tá ótimo, né? E assim vamos seguir a vida. O que é importante? Importante é isso aqui, deixa eu ler mais um livro, deixa eu consumir, deixa eu entender aqui, conhecimento, como é que eu vou evoluir agora, como é que eu posso ajudar aquela pessoa, é assim, é assado? Então, muda um pouco, isso muda, e você começa a perceber que tem alguma coisa estranha com você acontecendo, porque antes não era assim, né? Então, repensar, né, sobre o nosso papel. Eu repenso, diversas vezes eu falo, poxa, qual é o meu papel aqui, né, na Terra? Qual é o meu papel aqui? É comer, dormir, ter filhos, né? Procriar? Será que é só isso?
Sabe quando você começa a questionar? E aí eu entrei nesse processo. Eu falei, cara, não é só isso. Mas não é mesmo. Mas de forma nenhuma. E as provas que foram acontecendo das respostas à sincronicidade foram tão fortes na minha vida que não tinha como eu não prestar atenção nessas questões, né? Então, quanto mais eu entendia, mais buscava, mais evoluía, mais me permitia mergulhar nisso tudo, mais acontecia o desapego, mais acontecia a eliminação do ego, mais acontecia o libertar do perdão, do me perdoar, a leveza, a alegria, a felicidade. Eu comecei a entrar em fluxo. Quando a gente fala que entrar em fluxo é entrar na frequência das boas vibrações, e as coisas boas é você pedir uma coisa acontecer. Então, por tudo isso, né, que foi acontecendo, por conta desses chamados, esses sinais, eu estudei, fui atrás e entendi que isso era então o despertar da consciência, era o meu momento, é o meu chamado para eu evoluir e fazer o melhor que eu posso hoje, aqui, nesse plano que eu estou, para me desenvolver, para ajudar como eu puder o planeta, como eu puder, do jeito que a minha centelha divina todo, Deus pede que eu faça. E as pessoas que recorrerem, que chegar, que desabafar, que precisar de uma mão, tentar de uma forma leve, não inserir nessa questão, porque cada um tem o seu momento, e nós, nesse despertar, a gente super respeita, a gente simplesmente tenta dar conselhos onde não existe aquela questão, ai, mas falou isso para você, vai lá e dá a sua opinião, faz isso. Não, porque isso é julgamento. Hoje eu entendo que na maioria das questões se conhece, olha, isso está acontecendo porque nós criamos o que nós estamos recebendo. Então, se essas coisas estão acontecendo, a gente começa a refletir que nós estamos projetando isso para o universo. Nós criamos isso. Outra coisa que eu comecei a perceber muito claro, as pessoas que ficam com o tempo todo com essa questão poxa, mais uma vez me passaram para trás. Olha, aquela pessoa, eu não falo com ela porque ela me julga, eu não falo com ela porque ela me fez esse mal. Olha, esse vizinho faz isso. Essas pessoas que estão em constante avaliação dos outros e julgamento, elas vivem atraindo cada vez mais pessoas com julgamento, cada vez mais pessoas com traições, cada vez mais essas questões. E aí a frequência cada vez mais abaixa, cada vez coisas mais tensas vão acontecendo, né? E isso é normal. Então, para você conhecer alguém, para você saber qual que é a evolução dessa pessoa hoje aqui, basta saber como é que ela está. Como é que ela está hoje? Como é que está hoje a saúde? Como é que está hoje a vida financeira? Como é que está hoje a vida familiar? Quantas pessoas tem à volta dela? Como é que estão essas conexões, né? Provavelmente isso tudo vai mostrar como que é a criação, o que ela pensa do mundo, o que ela pensa dos outros, o que ela pensa sobre ela mesma. E é o que ela emite para o universo, o que ela fala, e é o que o universo traz. Então isso para mim ficou muito claro. E diante de tudo isso não tinha como eu não me envolver de cabeça no despertar da consciência e não querer que todo mundo sinta essa alegria, essa felicidade do que é poder estudar a física quântica, a lei da atração, você poder entender, trabalhar a sua energia e expandir para que neste mundo você faça o melhor por você e o melhor por quem está à sua volta, porque é totalmente possível se sentir um ser infinito, capaz de criar as coisas mais maravilhosas do mundo para a sua vida. É totalmente possível se sentir completamente feliz com tudo, com tudo. É possível, e só conseguem quem se permite, desperta, aceita e trabalha a sua energia, trabalha a sua consciência,
começo a compreender o próximo, entender sobre a evolução, que cada um tem o seu tempo, e isso é maravilhoso. Então, espero ter explicado e depois me conta aqui se você também está recebendo sinais aí da sua evolução, tá bom? I've said this a million